jamais seremos abalados. Quando o Senhor está conosco, amados, quando o Senhor nos acompanha, quando o Senhor está nos envolver, jamais seremos abalados. Jamais seremos abalados. Quando o Senhor está conosco, amados, quando o Senhor nos acompanha, quando o Senhor está nos envolver, jamais seremos abalados. Jamais, queridos, poderá vir todas as dificuldades do mundo, todos os terremotos, todos os problemas, todas as provações, aflições, não seremos abalados, não seremos. O Senhor é aquele que nos dá a segurança. O Senhor é aquele que enche nosso coração de segurança. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos coloca de pé e firma os nossos passos. E se nós seguirmos em frente, com certeza vamos ver a glória do Eterno. É preciso entendermos, amados, que nós não estamos só sobre a face da terra. Não estamos sós. Refiro-me ao estado espiritual. Há dois seres que fazem questão de nos acompanhar. Um deles, claro, nós queremos, amamos e devotamos a Ele a nossa vida, que é o Todo-Poderoso, aquele que não nos deixa abalar. E o outro é exatamente aquele que quer abalar nossa vida, quer destruir a nossa vida, quer nos jogar no chão. O diabo tem planos para a nossa vida também. Por incrível que pareça, mas quando estamos no Senhor, irmãos, nós não seremos abalados. Poderemos passar por todas as dificuldades, por todos os momentos difíceis possíveis e imagináveis, porém o Senhor nos sustentará, o Senhor nos firmará, o Senhor nos colocará de pé, o Senhor alicerçará nossos pés na rocha e nós vamos inabalável a caminhada em direção aos céus. Quando nós lemos a palavra, o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos, apenas vasos, vasos de barro. Ou seja, somos frágeis. Somos como um copo descartável que você usa e amassa e joga fora. Nosso corpo é dessa forma, nosso ser é assim. Mas aquilo que nós carregamos dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, é o poder do Senhor, é a glória de Deus, é esse Deus amado que nós precisamos estar focados, é a este Deus que precisamos entregar a nossa vida e seguirmos em frente sem desanimarmos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluias! Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor, por todas as coisas que tens feito. É o teu cuidado, é o teu zelo, é o teu amparo, é a tua mão estendida sobre a nossa vida, meu Deus. E que nessa noite o teu Espírito venha falar aos nossos corações, nos falar, Senhor, trazendo a revelação da palavra, para que nós possamos sair deste lugar certos que tu és aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos alegra. Oh Deus, fala ao nosso coração. Oh Senhor, fala a nossa vida nessa noite. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua sendo um exemplo extremamente importante para a nossa vida. Um exemplo de homem que soube agarrar-se ao Senhor, que soube viver a vontade do Eterno. Um homem que soube colocar a sua vida totalmente na dependência, totalmente à disposição do Mestre, para que somente o Senhor fosse honrado e glorificado no seu dia a dia. O apóstolo Paulo, amados, é um exemplo perfeito para que nós possamos olhar a palavra, olharmos o poder de Deus e seguirmos em frente sem errarmos o caminho.
E quando nós olhamos para o Senhor, certamente o Eterno virá e nos envolverá com a sua graça, com a sua misericórdia. E como ele diz, amados, nós somos vaso, nós somos potes, apenas vasos de barro, pote de barro, coisa sem valor, que quebra com facilidade. Mas o que carregamos dentro de nós é o poder do Evangelho, é o poder do Senhor. É isto, irmãos, que nos mantém de pé, é isso que nos faz andar. Não é a nossa força, não é o nosso vigor, mas sim o poder do Senhor que está na nossa vida. E o apóstolo Paulo foi um homem que entendeu que o seu corpo era fraco, que a sua vida era fraca, mas que o Espírito Santo do Senhor era o que ele tinha de precioso, e ele vivia somente para honrar e para glorificar o Senhor, e aquele poder que ele carregava dentro de si, aquele poder manifestava-se de uma forma grandiosa, de uma forma extraordinária, e as curas surgiam, e o poder do Senhor manifestava-se nas vidas daqueles que estavam perdidos. Pessoas aceitavam o senhorio de Cristo Jesus, almas eram transformadas, mas não era o conhecimento do apóstolo, não era a sabedoria dele, mas era o poder que estava dentro da sua vida, era o poder de Deus que estava dentro do vaso de barro, do vaso que não tem valor. É o Senhor, amados, que nos dá esse poder, é o Senhor que nos dá essa força, e eu quero afirmar para cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, se nós olharmos para o Mestre, virão todas as dificuldades, comuns àquelas pelas quais ele passou, virão contra a nossa vida, mas a exemplo dele, nós não nos deixaremos abalar e seguiremos em frente, em busca do tesouro, em busca da presença, da glória que o Senhor tem reservada para cada um de nós. E quando nós lemos o versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Veja, amados, em tudo nós somos atribulados. Em tudo. Se você observar bem, dentro da sua casa você é atribulado, no trabalho você é atribulado, andando pelas ruas você é atribulado. Hoje não anda-se mais em paz pelas ruas, o medo de assalto, o medo da violência e todas essas questões. Nós somos atribulados a cada instante, a cada minuto. E o apóstolo Paulo diz que seria dessa forma, e certamente ele também experimentou isso na sua vida. As provações eram contínuas na vida daquele homem, porém ele afirma, não angustiados ou derrotados, não angustiados, derrotados, mas era uma pessoa vencedora para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. E quando nós observamos um pouco mais atentamente a leitura das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver, irmãos, que ele foi atribulado, porque ele foi preso muitas vezes, sofreu açoites, foi perseguido, apedrejado, olha só as dificuldades, fome, frio, todas essas situações o apóstolo Paulo sentiu e experimentou na sua caminhada com Cristo Jesus. Mas ele tinha uma certeza, irmãos, a certeza é que o Senhor era com ele, que a graça de Deus era com ele, que o amparo do Senhor estava sobre a sua vida, que aquelas tribulações, aquelas provações, elas eram momentâneas, elas passariam e o poder do Senhor ficaria sobre a sua vida. Nós precisamos entender da mesma forma, passarão todas essas coisas, tudo passará. Tudo passará, mas o poder do Senhor, o poder de Deus ficará sobre a nossa vida. Basta que nós não nos deixemos dominar pelas dificuldades, pelas tribulações, mas que sigamos sempre em frente. Amados, sigamos sempre em frente, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Aleluias! A vitória pertence ao povo do Senhor. Mas não foi apenas o apóstolo Paulo que passou por dificuldades. Quando nós observamos a palavra, nós vamos ver que muitos foram provados à exaustão. Muitos passaram por provações terríveis na sua vida. Mas o Senhor veio e os libertou. O Senhor foi o alento. O Senhor foi a força que eles precisavam para ficar de pé e não voltar atrás na sua jornada. Da mesma forma, amados, quando as provações vierem sobre a nossa vida, olhe para o Senhor, porque o Eterno é que enche o nosso coração de força, é Ele que não nos deixa ficar angustiados, é Ele que não nos deixa sentirmos a derrota, porque a derrota não existe na vida do povo de Deus. O Senhor é a nossa vitória, sempre a nossa vitória.
Mas o apóstolo continua dizendo, ainda no versículo 8, perplexos, porém não desanimados. Perplexos, porém não desanimados. A palavra perplexa é um pouco difícil, não é? Um tanto estranha. Mas o que significa isso? A indecisão, a dúvida. Quantas vezes você vai numa caminhada, você vai seguindo com o Todo-Poderoso, porém você chega numa espécie de esquina, de canto, e você sente uma dúvida no teu coração, uma indecisão no teu coração, e é isto que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que as dúvidas surjam, que as indecisões surjam, o Senhor, amados, o Senhor é aquele que aponta o nosso caminho, é o Senhor que aponta a direção para cada um de nós. As dúvidas certamente surgem. Será isso? Será aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que dessa forma? Por que não? Sempre temos as interrogações em nosso coração. Mas nós não podemos nos deixar dominar por elas. A fé, ela precisa ser maior na nossa vida. Quando as indecisões, quando as interrogações, quando as dúvidas surgirem, olhe para a promessa de Deus, olhe para aquilo que o Senhor fala na palavra, olhe para aquilo que o Senhor atesta, irmãos, aquilo que Deus tem de forma clara nas Escrituras, olhe, traga para a tua vida, creia, porque a promessa é a realidade, é a verdade de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, e o apóstolo Paulo já faz essa afirmação, que houve momentos na sua vida, é bem provável que a dúvida surgiu. Mas será? Por quê? Por que tanta provação? Por que tanta dificuldade se estou a serviço do Senhor? Por que a fome? Por que isto? Por que as prisões? Por que os problemas? Há uma possibilidade que o apóstolo tenha feito essas interrogações. Ele mesmo diz, ouça, perplexos, porém não desanimado. Mas quando vinham essas interrogações, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que ele olhava para aquele que o chamou. Ele olhava para a sua vida, ele refletia sobre a sua vida e ele via aquilo que Deus havia feito no seu ser, como Deus havia agido na vida dele, como o Senhor tinha movido de forma poderosa, como que ele, alguém que não era nada, alguém que era apenas um ser humano, apenas um vaso de barro, tinha tanto poder, tinha tanta autoridade em nome de Cristo, amados. É assim que nós precisamos olhar para a nossa vida, irmãos. E quando as coisas parecem que estão perdidas, é momento de buscarmos, é o momento certo de buscarmos o Senhor ainda mais, buscarmos o Senhor ainda mais. Se você já ora, nos momentos da perplexidade, busque mais o Senhor, clame mais, entregue-se ainda mais ao Todo-Poderoso, para que Ele possa vir e possa mover poderosamente na tua existência. O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Só que eu preciso querer o algo novo do Senhor. Eu preciso querer o novo de Deus. Eu preciso aposentar o velho. Na verdade, não aposentar, mas jogar fora o velho. Jogar fora aquilo que não serve mais. Esquecer totalmente daquilo que não serve, daquilo que não tem utilidade. E tomar posse do novo. Tomar posse da promessa de Deus, do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Nós não podemos viver, irmãos, viver de passado. De passado não se vive nem mesmo religioso. Ah, mas no passado eu era desse jeito, no passado eu pregava, no passado eu cantava, no passado eu tinha revelação, no passado eu tinha visão, no passado eu falava línguas, no passado eu orava, as pessoas eram curadas. Não viva de passado. Não viva de passado. Nós temos que viver o hoje, é o agora, é olhando para frente, olhando para o Senhor, porque Deus quer fazer novo a tua vida, Deus quer fazer nova a tua existência, Deus quer fazer o novo acontecer no teu ser. Mas se nós ficarmos na dúvida e nas indecisões que o diabo coloca diante de nós, certamente vamos perder esta oportunidade de servir ao Mestre, e seremos pessoas apenas saudosas, pessoas com o coração cheio de saudade de um passado que talvez não volte mais. Mas ao seguirmos a palavra, irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos ensina ainda que no meio das perseguições, nós não podemos pensar que estamos desamparados. Versículo 9,
Perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, porém não desamparados. São ensinamentos profundos para a nossa vida. Além de ser um texto bonito, um texto poético, um texto bom de recitar, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Bonito, não é verdade? Legal. Mexe com o coração da gente. Mas além de mexer com o coração da gente, é uma verdade real para nosso ser, um ensinamento poderoso para a nossa vida. Basta que tomemos posse dessa realidade, pratiquemos essa realidade e vamos ver a glória do Senhor no nosso ser, amados. No versículo 9, somos perseguidos, porém não desamparados. Essa palavra perseguido, você pode entender como se você fosse uma caça. Como se você estivesse na África, por exemplo, andando lá no meio daqueles campos. E você olhou para trás um leão faminto. E você passa a correr, o leão corre. E você corre ainda mais, e o leão atrás. É esse aspecto que você deve entender, se perseguidos. Ou seja, amados, nós somos diariamente perseguidos pelo inimigo. A perseguição que não cessa, a perseguição que não para, a nossa perseguição é contínua. O diabo, o nosso inimigo, ele te persegue a cada instante da tua vida. Parece que somos meio catastróficos em fazermos tal afirmação, mas é isso que está na palavra. E nós não podemos perder de vista. No entanto, mesmo que sejamos caçados pelo diabo, mesmo que sejamos caçados pelo inimigo, nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. Porque mesmo perseguidos, o Senhor é o nosso amparo. É Ele que nos guarda. É Ele que nos envolve. É Ele que cerca todos os nossos lados para que o inimigo não toque na nossa existência. É uma questão de confiança, amados. Uma questão de confiança. Quando as dificuldades surgirem na tua vida, as perseguições, seja elas quais forem, lembre-se, o Senhor é o teu amparo. Busque o amparo no Senhor, busque o amparo no Todo-Poderoso, porque Ele susterá a tua vida, Ele te colocará de pé, Ele te levantará, Ele te fortalecerá e Ele te fará andar e pisar sobre a cabeça do teu perseguidor. Esta é a verdade, irmãos. E o apóstolo Paulo, com certeza, ele sentia-se perseguido, caçado pelo diabo. E quando ele faz os relatos das suas dificuldades, realmente era uma caça. E o diabo usava de todas as formas para fazer aquele homem calar, para tirar a vida daquele homem. As causas naturais, usava os governos, usava o povo de forma geral, usava tudo para destruir a vida do apóstolo. Mas ele conseguia ver o amparo, ele conseguia ver o poder do Senhor, ele conseguia ver que o Senhor estava ali ao seu lado, pronto a ajudá-lo, pronto a sustentá-lo, pronto a fortalecê-lo, e ele recebia a força que precisava para seguir na jornada. Irmãos, há uma probabilidade grande que, se nós estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, certamente alguns teriam desistido. Alguns teriam sido destruídos, já que as provações foram muito frequentes e foram intensas. Mas ele tinha convicção do poder de Deus, do cuidado do Senhor. Ele tinha convicção do zelo de Deus para com a sua vida. Ele sabia a quem servia. Ele tinha convicção que o Deus no qual ele cria era o Todo-Poderoso, aquele que o amparava, aquele que o colocava de pé. E nós vemos aqui um exemplo gigantesco de fé. O apóstolo Paulo não tinha esse livro nas mãos. Quando nós comentamos a respeito desses que foram apóstolos de Cristo e que pregaram a palavra e que morreram pelo Evangelho, todos eles morreram pelo Evangelho, morreram por Cristo, nós temos uma ideia que muitas vezes não é muito clara, porém temos essa ideia,
que eles tinham uma Bíblia na qual refugiavam-se. Quando as coisas ficavam difíceis, eles falavam: Espírito Santo de Deus, fala comigo. E aplicava-se a leitura da palavra. Mas na verdade, queridos, o que eles tinham era o Pentateuco e os profetas apenas. O Evangelho não havia. O Evangelho não existia. O Novo Testamento que nós conhecemos hoje não existia. O Novo Testamento no qual nós temos como fortaleza para a nossa vida, ensinamentos poderosos para a nossa vida, não existia. Quase todo o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tiago, João, Mateus, enfim, escreveram partes. Eles não tinham um livro, amados, para espelhar-se na nova aliança. Mas o que eles faziam era viver a fé que o Senhor dava consciência plena. Deus dava consciência plena. Eles iam em frente, iam em frente. Quando nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós não vamos encontrar esse suporte que nós temos hoje para a igreja. Eles não tinham esse suporte que nós temos hoje. Eles estavam, na verdade, sendo usados pelo Senhor para construírem esse suporte que chegou às nossas mãos, e glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Era preciso, irmãos, uma vida santa, totalmente dedicada, consagrada, para que pudessem ouvir do Espírito, o Espírito falando ao seu coração, para que tivesse discernimento. E vale ressaltar, irmãos, mas o entendimento errado que nós muitas vezes cultivamos no coração. O Espírito Santo não era um ser que estava aqui do seu lado. Aí o apóstolo Paulo olhava para o Espírito: e aí, Espírito Santo, como é? Me responde. Não era assim, queridos. O Espírito Santo não era um ser visível que estava ali ao lado do apóstolo. Mas o que ele tinha era de uma vida de santidade, de consagração, e o Espírito Santo ou impulsionava, ou levava, fazia que a revelação da palavra estivesse dentro da sua cabeça, e os seus passos eram pautados no ensinamento, na confiança, naquilo que eles tinham nas suas vidas. É diferente, amados. Não era tão fácil quanto hoje, que nós vamos à igreja, estamos todos aqui reunidos na mesma fé, vivendo os mesmos princípios, querendo ouvir o pastor falar alguma coisa. Nos dias do apóstolo Paulo, aqueles que quisessem crescer na presença do Eterno, tinha que ralar seus joelhos, ralar os joelhos, tinha que ter vida santa. Já vista que não tinha uma Bíblia mastigada, com tudo escrito para seguir-se. E vale ressaltar ainda, que a palavra era um tanto quanto rara. Aqueles que frequentavam ali os cultos, nem todos tinham acesso ao rolo. O rolo é o nome que é dado às antigas escrituras. Nem todos tinham nas suas casas o rolo. Até mesmo pelo problema, nem todos sabiam ler. Muitos eram analfabetos. Não é como hoje que uma criança de 3, 4 anos lê. Irmãos, a dificuldade em seguir a Jesus era muito grande, mas tudo era uma questão de fé, de abraçar o Todo-Poderoso e morrer. Por isso que o apóstolo Paulo diz: é preciso morrer para o mundo, porque tinha que fechar os olhos de fato para o mundo e olhar somente para Deus, porque o Senhor era aquele que o sustentava, o Senhor é que o sustentava, o Senhor era o amparo do apóstolo Paulo e é o nosso amparo. Aleluias, glórias a Deus. Não precisamos de mais nada, já vista que o Senhor é tudo, e isso é que é importante. Ainda no versículo 9, abatidos, porém não destruídos. Aleluias, abatidos, porém não destruídos. Como falamos anteriormente, quantos problemas, quantas provações, quantas dificuldades, eram golpes duros, violentos contra os apóstolos. Golpes violentos. Porém, eles não desistiam. Eles não eram destruídos. Eles eram feridos, sim, feridos. Porém, não destruídos. Não destruídos. Eu quero afirmar para vocês
que é possível que tu estejas abatido, que você esteja sentindo os golpes dessa vida. É possível até que você fique ferido. Sim, é possível. Mas, lembre-se, nós temos que abraçar o Senhor, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece. E essas coisas que esse mundo tem a oferecer, essas dificuldades, esses golpes, essas batalhas, essas feridas, elas não são suficientemente fortes para te destruir, porque é o Senhor que te ergue, é o Senhor que te coloca de pé, é o Senhor que te sustenta. Se você porventura está abatido, sente-se ferido, as dificuldades, seja elas quais forem, estão falando forte no teu coração, na tua vida, olhe para o Senhor. Olhe para Deus, amados. Olhe para Deus. Mas como olhar para Deus? Como olhar para o Senhor? Olhar para Deus, irmãos, não é olhar para os céus. Verás as nuvens, talvez a lua, estrelas, sol, coisa assim. Olhar para o Senhor, queridos, é dobrar o joelho diante dele. Olhar para o Senhor é jogar tua face no pó. Olhar para o Senhor é humilhar-se diante dele. Olhar para o Senhor é declarar que nada tu és, que tu és, como o apóstolo Paulo diz, apenas um vaso de barro, usado, mas não tem valor. Tu és apenas um vaso sem valor. Uma espécie de copo descartável que você usa, amassa e joga fora. Tem que falar para o Senhor que nada somos, mas que queremos ter dentro de nós a excelência do poder, Nós precisamos buscar a excelência do poder. A excelência, irmãos, é a perfeição do poder, é estarmos cheios do poder de Deus, é sermos usados pelo Senhor, é falarmos do amor do Todo-Poderoso, é experimentarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida. O sobrenatural de Deus, igreja. Na sexta-feira passada, a pastora Tenilza estava realmente muito ruim. Saiu mais cedo do trabalho. E olha que essa mulher é bem resistente. A gente não vê essa mulher reclamando. E ela saiu do trabalho com uma dor muito forte. Quando eu cheguei em casa, estava jogada na cama. Fiquei preocupado com aquela situação. E não houve melhora no decorrer da tarde. Mas quando nós cremos no sobrenatural, quando nós cremos no poder de Deus, quando nós olhamos para o Senhor, nós apresentamos a Ele as nossas dificuldades, apresentamos a Ele as nossas feridas, apresentamos a Ele, irmãos, o nosso ser abatido, e Ele muda por completo. Certamente, se ela não tivesse a coragem, ou quisesse receber a oração na sexta-feira, é provável que no sábado a dor continuasse, no domingo também. Mas quando nós cremos no sobrenatural de Deus, no poder do Senhor, Ele liberta, Ele restaura, Ele cura, Ele muda, e é nisto que nós precisamos crer. Nós somos apenas vasos de barros, mas é o Senhor que faz. Nós somos apenas vasos de barro, mas é o Senhor que faz alguma coisa na nossa vida. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Nós precisamos ser espirituais. E nós temos uma tendência muito grande de sermos muito carnais. Quando nós estamos enfermos, a primeira coisa que nós nos lembramos é de tomarmos um remédio. E se você não tem um remédio em casa, vai na farmácia. Ou liga para alguém. Ou pede o conselho a alguma pessoa. Ah, estou sentindo isso, o que é que eu faço? Não é assim? Ou buscamos um médico. Nós esqueçamos, queridos, que somos fortalecidos no Senhor. E Ele diz que é preciso buscá-lo em primeiro lugar. Não estou aqui dizendo que os médicos não estão aí para nos abençoar. Eu creio que Deus pode usar os médicos para que o milagre aconteça também na vida do povo do Senhor. E quando nós cremos no Senhor, Ele usa o próximo, como usa alguém para orar por nós. E o milagre do eterno vem sobre a nossa vida. É assim que nós fazemos.
mas é preciso crer na força do Senhor, no sobrenatural, no agir de Deus, e levar no nosso corpo a morte de Cristo, levar no nosso corpo a morte de Cristo. Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Esse levar a morte de Cristo no nosso ser é morrermos para nós mesmos, para que Cristo, Ele resplandeça na nossa existência. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, entreguemos a nossa vida ao Senhor. Creia. Entregue os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas provações, perseguições, as tuas dúvidas, as tuas aflições. Entregue-as ao Todo-Poderoso, entregue-as a Cristo, Ele mudará a tua sorte, Ele envolverá a tua vida, Ele moverá grandemente, e você terá uma palavra de testemunho para dar. Irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito nas suas cartas, não que ele queria um engrandecimento ou ser reconhecido, mas foram testemunhos extremamente válidos para nós. O testemunho na casa do Senhor é extremamente válido. Você que passa por essas provações, passa por essas dificuldades, quando você fala da libertação, do milagre, do agir de Deus na tua vida, você fortalece o teu irmão, você testemunha do poder de Deus. É por isso que nós precisamos testemunhar dos feitos de Deus na nossa vida, dos grandes feitos do Senhor na nossa existência, para que aqueles que nos ouçam possam entender que o nosso Deus é vivo. Nós temos que dar passos de fé. Nós temos que crer no poder do Senhor, no Deus que liberta, no Deus que restaura. Nós temos que acreditar no Deus que liberta, no Deus que restaura, no Deus que pode mudar por completo a nossa vida. E isso em todos os aspectos. Mas o ficar em casa, ali, trancafiado, esperando uma luz do céu acontecer para que você tenha uma direção, eu quero afirmar para você, não vai acontecer. Não vai. O Senhor não se manifesta àqueles que não têm coragem, não têm fé para sair de onde estão em busca dele. Não se manifesta, irmãos. Não se manifesta. Nós não podemos nos deixar enganar por isso. Se você está abatido, ferido, corra para o Senhor. O apóstolo Paulo não teve refresco na sua vida. O apóstolo Paulo não teve dias a menos. Não teve. Ele não teve dias a menos, mas em meio às perseguições onde ele estava, falando do amor do Senhor. Nas prisões, orando, cantando louvores a Deus. Debaixo das pedras, exaltando o Mestre. Quando o navio naufragou, ele estava ali testemunhando do poder do Senhor. E assim vai o testemunho de vida daquele homem. As dificuldades não foram grandes o suficiente para retê-lo, para deixá-lo em casa, para fazê-lo desanimar. Mas com certeza era alimento que alimentava a sua fé, fortalecia a sua fé. Quanto mais dificuldades, quanto mais o diabo levantava-se contra ele, mais força ele tinha, porque mais ele se aproximava de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Quanto mais o diabo levantar-se contra você, mais forte deve ser, porque deverás buscar com mais intensidade a presença do Senhor. É assim, queridos. Quando você não tiver vontade de ler a Bíblia, é o momento de lê-la. Não tens vontade de orar? É o momento de orar. Não quero ir à igreja porque a igreja é isso, aquilo, outro. É o momento de ir para a igreja. Não quero pregar o evangelho. É o momento de pregar. Nós temos que ser do contra. Nunca a favor das águas, mas sempre contra as águas desse mundo e a nossa carne. Nós temos que ser contrários à vontade da carne, para que o Espírito Santo seja honrado e glorificado. Lembre-se, é uma luta contínua do Espírito e a carne. Uma luta contínua entre o Espírito e a carne. E o Espírito deve triunfar a cada instante na nossa vida.
E se nós, amados, seguirmos esses passos, jamais seremos abalados. Jamais seremos abalados. E teremos uma palavra de poder, de testemunho, para alimentar o próximo, para alegrar o coração do próximo, para fortalecer aquele que dela necessita. Amém? Seja você um vaso de barro, mas que o teu interior esteja cheio do poder, da glória do Eterno, do poder e da glória do Senhor. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E queremos clamar que Tu venhas despertar-nos para que, no meio das dificuldades, possamos olhar para Ti, entendendo que somos a Tua habitação, que Tu estás em nosso coração, que nós temos a Tua força, temos o Teu poder. Oh Deus, prepara-nos para que possamos seguir em frente, sem jamais desanimarmos, mas sermos usados para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, abençoa-nos, Pai, e que essa palavra fique gravada em nosso coração, para que assim possamos crescer para a Tua honra e para a Tua glória. Este é o meu clamor em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Mensagem número 737.